desenvolvo o projeto para poder falar com o candidato, então logo depois eu faço essa reunião. Primeira coisa que eu faço uma reunião com ele, para poder ter uma ideia do que é que ele está precisando, não é? E aí a gente decide quais são as etapas que nós vamos fazer juntos. Nesse caso, ele precisava de um levantamento de mercado, então vamos decidir juntos qual era a região que era interessante para o perfil que ele tinha. Ele tinha mais interesse numa determinada região, e eu disse, olha, para esse perfil que você tem, existe a possibilidade da região, por exemplo, de Valência, que também era uma boa região para o perfil que ele tinha, que ele já tinha um perfil de management, esse candidato, esse cliente, não é? Então ele me disse assim, é uma região ótima, mas eu tenho mais identificação com a região norte de Espanha, prefiro ir por aí, por esse lado. Eu digo, não, tudo bem. E o que eu mostro é como é que está o mercado funcionando. E depois a pessoa é quem escolhe aquele mercado que ele quer, né? Então ele decidiu pela região norte, então vamos fazer um levantamento. Então na semana seguinte sentamos juntos e eu repasso tudo aquilo que nós levantamos. Então, por exemplo, levantamos todo o mercado de trabalho, levantamos o posicionamento daquela região em relação ao resto da Espanha, destacamos quais são as principais cidades que existem naquela região, dando um exemplo, gente. Se seja, por exemplo, a região norte, a gente pode destacar sobre Bilbao e Vitória. Se é Galiza, posso falar de Vigo e a Corunha, e assim sucessivamente, tá? Barcelona e Tarragona, e assim a gente mostra como são duas possibilidades, porque a pessoa está naquele momento de escolher, não é? Exatamente fazendo planejamento para poder vir. E aí eu destaquei quais são as duas cidades. Geralmente nesses destaques na cidade, eu coloco toda a parte econômica da cidade. Ou seja, onde tem as grandes empresas, a cidade funciona com o quê? Na Galícia vai funcionar mais com indústria, no norte também com indústria, que tipo de indústria nós estamos fazendo naquela cidade. Faço sempre também quais são as distâncias que estão essas cidades da capital, ou seja, de Madrid, porque no final das contas os voos para o Brasil ele vai pegar para Madrid, ou qualquer outra viagem ele pode ter que fazer desde Madrid. Então eu sempre faço essa conexão com Madrid, até porque muitos dos clientes, e nesse caso esse cliente também queria estudar, e uma das opções de estudo era de um MBA em Madrid no final da semana, porque era um MBA profissional. Então, ele podia passar a semana trabalhando na região que ele tinha escolhido e vinha a Madrid no final de semana para fazer os estudos. Então, eu sempre boto essa distância de ave, tudo, para a pessoa ter uma ideia. E aí, a partir daí é que vamos identificar quais são as oportunidades profissionais e os perfis econômicos de cada cidade. Geralmente eu faço recomendações também de onde ele vai focar as oportunidades. Vamos dar um exemplo de que a pessoa tem experiência em indústria de construção, por exemplo, de material de construção. E aí eu digo, olha, tem uma indústria grande em Valência, por exemplo, na área de porcelana, e se você quiser a gente pode levantar quais são as fábricas que tem de porcelana, e se ele é um diretor industrial, por exemplo, quais são essas oportunidades que pode ter em função daquele perfil. E aí, a partir do momento que definimos que aquele é o tipo de posto e tipo de empresa, eu faço a média salarial. Massa para ele de quais são as médias de salário que tem Madrid, que tem Barcelona, que são as duas grandes cidades de Espanha, mas também faço da região que ele tem escolhido. E dos postos, não só o posto que ele está se candidatando, mas dos postos similares que ele pode se adaptar ao currículo, tá? Então, um dos casos e uma das situações mais importantes também é que geralmente a pessoa quando vem do Brasil, ela traz a sua própria formação profissional de lá, a formação acadêmica, não é? Que precisa algumas vezes ser validada, digamos, que é um candidato que seja engenheiro ou que seja arquiteto e precisa validar esse curso em Espanha. Então, eu também vou fazer como é que sua profissão vai ser regularizada no país, se tem algum órgão responsável, algum colégio que precisa fazer inscrição, se precisa ou não fazer homologação naquele caso, como é que você faz a homologação, e também depois tem parceiros que você trabalha tão bem, Carol, e eu indico que entre em contato. A partir daí também coloco muitas opções, geralmente também coloco, dependendo do perfil que a pessoa venha, opções de que se ele quer fazer algum curso em Espanha, é sempre uma boa opção de entrar em Espanha através de um curso. Então eu coloco levantamento
Por exemplo, a pessoa vem com fisioterapeuta, mas quer trabalhar na área de Pilates, por exemplo. Então, bota todas as opções, porque Pilates não é uma profissão regulamentada só para fisioterapeutas, também pode ter outros tipos de pessoas. Então, ele coloca onde é que ele pode fazer o curso, quem são as pessoas de contato, valores e tudo. Faça um levantamento realmente geral da escolha daquela pessoa, né, daquele cliente em relação ao país. E outra coisa que eu também posso ajudar é na viabilidade de transferência, de ajudar, por exemplo, na negociação, se ele trabalha numa empresa multinacional, como é que ele vai contactar esse pessoal da empresa, para quais vagas, quais são os países que ele pode ter opção, porque como sabemos também, não faço só a Espanha, né, faço outros países também, e às vezes dou opção de Espanha com outros países. Além disso, quando termino esse projeto, ou seja, depois de toda essa reunião, eu mando para essa pessoa em PDF, material de suporte, onde ele vai ter, eu vou ter os salários do meu lado, eu vou ter o relatório de economia daquela região, por exemplo, do meu lado, eu vou ter todo o projeto que nós falamos, discutindo, ele tem a informação tudo para consultas posteriores e guias em relação ao que seja profissional, que seja para aquele, específico para aquele posto, ou específico para aquela profissão, pois ele vai ter todos os guias de apoio que eu possa ter levantado daquela situação, né, daquele determinado cliente. E a partir daí já fazemos um levantamento de quais são nossas próximas etapas. Porque nossa próxima etapa vai ser, vamos trabalhar o currículo, vamos trabalhar a carta de apresentação, vamos trabalhar a possibilidade de roleplays para entrevistas, ou seja, vem todo em módulos, não é? Sempre começando o primeiro módulo, geralmente é o levantamento de mercado, mas depois, posteriormente, a gente continua com os seguintes módulos e vamos adaptando os módulos, por exemplo, meia hora no início, meia hora na outra semana, para que a pessoa também possa ter o tempo de assimilar a informação e fazer as modificações necessárias, não é? Para a gente poder estar com o currículo válido, atualizado e preparadíssimo para o mercado de trabalho. Claramente de que se vocês precisarem da minha ajuda profissional, eu estou exatamente disponível para isso, né? Para lhe ajudar a fazer esse planejamento de chegada num país novo, de chegada em Espanha, com o máximo de informações possíveis, porque quanto mais informação, menos é a diferença, não é? Menos é esse, como a gente diz, esse processo de adaptação. Sabe? Então, é você ver o quanto mais preparado possível, melhor. E quanto mais conhecimento que você tenha, muito melhor para a sua adaptação. Então, eu estou aqui exatamente para poder lhe ajudar, seja no início, no levantamento de mercado, seja ainda mais outro no início que ainda temos, que é transição de carreira, porque tem gente que prefere, olha, eu não quero mais trabalhar com direito, quero ir para outra coisa, e através das soft skills, através de todo o conhecimento que ela tem, também posso ajudar você a encontrar qual é o caminho que você deve seguir para essa nova fase da sua vida. E, a partir daí, preparação, gente. Preparação de currículo, ter as palavras certas, o momento certo de contactar as pessoas e, claramente, estar bem preparado para a entrevista de trabalho também, que isso faz toda a diferença.